Muito bem, senhores, vamos começar agora então a parte 2 do capítulo 2, tá? Esse capítulo 2, por ser um pouco mais extenso, ele foi dividido em duas etapas. A etapa um, no qual estudamos anteriormente, e agora a etapa 2. Vamos começar então de onde paramos, no tópico 5, código BCD. Bom, o código BCD, que quer dizer binário codificado em decimal ou Binary Coded Decimal, é uma forma de representar de forma direta os números do formato decimal em binário. Desta forma, o mesmo permite representar do número 0 até 9 em decimal, onde os números decimais maiores que 9 não estão implementados, precisando assim de dois números BCD para realizar tal representação. Observe seguir o código BCD dos números decimais de 0 a 9. Ou seja, pessoal, no BCD, a representação é feita apenas do 0 ao 9, tá? Somente apenas esses números. E a conversão é direta, ou seja, o 0 em decimal vale 000 em BCD. O 5 em decimal vale 0101 em BCD. O 9 em decimal vale 1001 em BCD. É sempre representado por 4 bits. Tá? Então, o 0 são 4 bits zeros, o 1 são 3 bits zeros à esquerda e 1 à direita, e assim sucessivamente. Então, o BCD ele implementa apenas de 0 a 9 e a conversão direta em 4 bits. Tá? Notem que os números decimais maiores que 9, como 10 e 15, seriam representados da seguinte forma, através do BCD. Note que agora nós temos dois conjuntos de dois nibbles, né? Dois conjuntos de 4 bits. O 1 seria 0001 e o 00000. E assim vale para todos os outros números. Por exemplo, 15 seria 0001 e aqui o 5, 0101. Então essa é a diferença do BCD para a conversão direta de decimal para binário. Cada dígito tem um conjunto de 4 bits, tem um nibble para representá-lo. Aqui um exemplo com o código 99. Então veja, 99 seria um 001, um 001. Tá? E aqui alguns experimentos, tá? O código BCD dele. Então temos aqui o 20. O 20 é o 0, o 010, que é o 2, e o 0, 4 bits em 0. Ou seja, são dois nibbles. Sempre cada dígito é um nibble que representa. Então veja aqui o último caso aqui, esse caso aqui, o do letra I. Nós temos 999999. São 5 nibbles, onde cada nibble vale 1001. Tá? Então esse é o código BCD. Vejamos agora o código Gray. Observe o código binário abaixo. Então aqui nós temos a representação do dígito 1, né, que seria o 1 em decimal, que é o 0001. O incremento, ou seja, o próximo número após este é 0010. Então, isso aqui, conforme nós estudamos, é verdadeiro. O 1, apenas confirmando aqui na tabela periódica, perdão, na conversão de decimal para binário. Eu vou digitar aqui 1, em binário é 1. Eu vou digitar aqui 2, em binário é 10. Então, vejam, corretamente, como a gente já tinha estudado anteriormente. Note que ocorrem duas variações de bit. Neste caso, os bits que sofreram variações foram os bits 0 e 1. Né? Notem que o bit 0, estou falando da posição, tá? A posição 0 é essa mais direita, depois essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2 e a posição 3. Então, note que dois bits sofreram variação. Por quê? Ao sair de 1 para 2, o bit 0 passou a ser 0 e o bit 1 passou a ser 1. Então, note que ocorreram duas variações de bits. Neste caso, os bits sofreram variações foram os bits 0 e 1. Em alguns sistemas de controle, isso pode ser um empecilho para o funcionamento correto do sistema, pois um ruído externo pode mudar o estado de um bit, ocasionando assim uma falha na medição do sistema. Para resolver isso, existe o código Gray, onde entre uma transição e outra é garantido que apenas um bit irá variar. Acompanhe na próxima tabela um comparativo entre o código Gray, binário e decimal. Então note, pessoal, que o código Gray apenas um bit varia entre um incremento e outro, nunca varia mais de um bit. Tá? Essa é a característica principal do código Gray. Enquanto no código binário mais de um bit pode variar por incremento, no código Gray isso nunca vai ser observado. Então observe aqui o binário, por exemplo. O 0 em binário, né, em decimal, são 4 bits em 0. O 1 é 0001. O 2 é 0010. Note que entre um e outro ocorrem várias transições de bits. Observe aqui o caso do 4. Do 3 para o 4 ocorreu uma variação de 3 bits. Era 0011, passou a ser 0100. Ou seja, esses dois bits em 1 foram para 0 e esse bit aqui que estava em 0 foi para 1.
note que no sistema de medição, no encoder, por exemplo, isso pode ocasionar ruídos que interfiram na medição. Já no código Gray, que é essa tabela aqui, isso não vai ser observado. Note que nós temos o 0, que é idêntico ao binário. 1, também idêntico ao binário. Note que apenas um bit variou. Já o 2 é diferente. Enquanto o 2 do binário ocorreu a variação dos 2 bits na posição 0 e na posição 1, no código Gray isso não aconteceu. Note que esse 1 foi mantido aqui, e apenas esse bit que variou. Ele deixou de ser 0 e passou a ser 1. Agora, do 2 para o 3, observe, apenas um bit variou. Esse 1 permaneceu, e esse que era 1 passou a ser 0. Do 3 para o 4, observe o que aconteceu. Ele saiu de 0010 e passou a ser 0110. Ou seja, novamente apenas um bit variou. Isso você vai observar em toda a tabela. Essa é a principal característica do código Gray. Ele garante que apenas um bit vai variar entre um incremento e outro. Tá? Isso é importantíssimo em sistemas de posicionamento, por exemplo, em encoders. Tá? Então essa é uma característica principal do código Gray. Embaixo nós temos umas experiências de conversão do valor decimal para o código Gray. Vamos estudar agora o código alfanumérico. Cada caractere, seja ele através de letras maiúsculas, minúsculas, especiais, numéricos, armazenados na memória do computador, obedece a um padrão, onde normalmente o utilizado é o ASCII. O ASCII é the American Standard Code for Information Interchange, ou Código Padrão Americano para a Troca de Informações. Neste padrão, cada dígito possui uma representação em bits, que permite saber o que está armazenado na memória do computador. Em seguida é apresentada esta tabela chamada ASCII, então ASCII padrão, é a tabela chamada tabela ASCII. Note que no computador, quando a gente digita um texto ou algo do tipo, são armazenados na memória do computador valores numéricos que representam aquela letra, tá? aquele caractere. Por exemplo, a letra A, ele vale 41 na tabela ASCII, 41 em hexadecimal. Tá? Então aqui o 4 representa a dezena e esse 1 aqui representa a unidade. Então a letra A, se a gente for observar na memória do computador, a gente vai observar que vai estar armazenado lá o 41. 41 em hexa é o A maiúsculo. Já o A minúsculo vale 61. Na tabela, na memória do computador, se a gente fosse analisá-la, a gente ia ver um valor 61 que representa o A minúsculo. Outro caractere, por exemplo, aqui nós temos o espaço. O espaço, que aqui é o SP, ele é o 20 em hexadecimal. Então, em hexadecimal, se eu digitar um espaço no teclado, vai ser armazenado um 20 hexadecimal na memória do computador. Esse espaço, então, ele tem um código, o código dele aqui é 20. Isso vale para todos os outros caracteres, chamados caracteres printáveis. São aqueles caracteres no qual nós podemos observar, podemos imprimir. Tá? Por exemplo, o caractere 2 fica armazenado na memória como 32 em hexadecimal. Tá? Veja que tem a base. Já o caractere A maiúsculo é o 41 em hexadecimal e o A minúsculo o 61 em hexadecimal. Existe também o ASCII estendido, que engloba caracteres maiores que 7F. Hoje, neste grupo, encontraremos símbolos como a acentuação, por exemplo. Tá? A seguir, alguns exemplos que demonstram os números equivalentes do caractere ASCII com valor hexa e binário. Então, aqui, o caractere Z, por exemplo, ele vai de 5A na tabela ASCII. A gente pode comprovar isso aqui. Ó. O Z maiúsculo está aqui, ó, é o 5A. Aqui nós temos o valor dele em hexa e em binário. O L maiúsculo vale 4C. Vamos ver. Aqui nós temos o L, vale 4C. Tá? E aqui temos o W minúsculo, vale 77. Vamos ver. 77. Então, essa tabela ASCII, pessoal, ela é normalizada, ou seja, é válida no mundo inteiro. Então, isso garante que um computador fabricado na China, por exemplo, chega aqui no Brasil e funcione perfeitamente, porque ele obedece um padrão mundial. Esse padrão é a tabela ASCII. Vamos ver agora aqui no tópico 8, um comparativo dos sistemas apresentados. A seguir está apresentada uma tabela que mostra um quadro comparativo entre as diversas bases vistas até agora. Então veja que até agora, pessoal, nós já vimos vários sistemas numéricos. Vimos o sistema decimal, o hexadecimal, o octal, o binário, BCD e Gray. Se houver alguma dúvida, peço aos senhores que voltem no tópico anterior estudado e revisem tudo que a gente viu até agora, pois isso vai ser fundamental ao longo do estudo. Tá? Vamos agora então falar de paridade. Paridade. Vamos entender então o que é ser paridade.
O bit paridade é um bit adicional, normalmente colocado à esquerda da sequência ASCII, ocupando o lugar do bit MSB, que possui a função de conferir se a informação que está guardada na memória está sendo transmitida por uma linha serial, por exemplo, está correta. A ideia é o seguinte: o bit paridade é um bit adicional, não é um bit dado, é um bit que verifica se o conteúdo guardado na memória, transmitido de um ponto ao outro, está correto. Tá? Essa é a intenção do bit paridade. Encontramos dois tipos de paridade, neste caso a par e a ímpar, onde caso a paridade par seja utilizada, a soma de todos os bits em nível alto presentes no byte deve resultar no número par. Caso a opção seja ímpar, a soma de todos os bits deve resultar em um número ímpar. O exemplo a seguir mostra como fica o estado do bit de paridade par para armazenamento do caractere maiúsculo na tabela ASCII, tá? Que é o código 41 em hexa, ou aqui o valor dele em binário. Então, o que nós temos aqui, pessoal? O A maiúsculo na tabela ASCII vale 41 em hexa, ou 1000001. Vamos somar todos os bits aqui e ver se o resultado é par ou ímpar. Então, 1 mais 0 é 0, mais 0 é 0, 0 é 0, mais 1 é 1. 1 mais 1, no caso, dá 2, e 2 é um número par. Então, nesse caso, o bit de paridade deve ser 0. Por quê? Esse 0 mais 2 então, não muda o resultado, ou seja, ele continua sendo par. Então, o bit de paridade ele vai ser um bit complementar, ele vai ficar em 1 ou em 0, para que o resultado da soma total dos bits dê um número de acordo com a paridade utilizada. Ou seja, se eu usar a paridade par, a soma de todos os bits, incluindo de paridade, tem que ser um número par. Se eu usar a paridade ímpar, a soma de todos os bits, incluindo o bit de paridade, deve ser ímpar. Nesse caso, o bit de paridade é 0. Por quê? A soma dos dois bits que estão em 1 dá um número par. Nesse caso, ele tem que ficar em 0 para não alterar o resultado. Aqui, no caso, um exemplo, se a paridade dotada fosse ímpar. Porque 1 mais 1 dá um número par. Então, o bit de paridade obrigatoriamente tem que ser 1 para que a soma total dê um número ímpar. Ou seja, 1 mais 2 daria 3. 3 é um número ímpar e, nesse caso, estaria correta a informação. Então, note que, quando a gente guarda um dado na memória ou transmite um ponto a outro, esse bit de paridade é verificado de modo a saber se ocorreu ou não um erro de armazenamento ou de transmissão de dados, para assim descartar a informação ou não. Tá? Então, essa é a opção do bit de paridade, garantir se a informação está sendo guardada corretamente ou não. Vejamos agora, então, o próximo tópico, que é o tópico 10, que é o checksum. A soma de verificação, que quer dizer checksum, consiste em somar o conteúdo de todos os bytes, truncando a parte superior ao byte, de forma a verificar se a informação armazenada ou transmitida está correta. Digamos que temos 2 bytes de informação. Logo, com o byte checksum, teremos a seguinte estrutura. Ou seja, pessoal, o que é o byte checksum? Ele é um byte adicional, que ele é colocado ao término do envio de dados, por exemplo, e ele representa a soma de todos os bytes que foram enviados. Vamos demonstrar aqui com um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Vamos ver esse caso aqui, por exemplo. Vamos agora supor um exemplo prático em que um byte tem o valor 01010000 e o byte 2 o valor 0001010. A soma destes 2 bytes, ou seja, o seu checksum seria, a gente vai pegar esses 2 bytes aqui e vai somá-los. E deu como resultado esse byte de checksum. Então, na transmissão de dados, se a gente fosse transmitir esse dado, a gente transmitiria primeiro esse byte, como está aqui embaixo, igualzinho, tá? Em seguida esse byte, está aqui o seu conteúdo também, e ao término o byte de checksum, que é esse byte aqui adicional. Então, o byte checksum é um byte no qual, quando a gente transmite um dado de um computador para outro, chegando na outra ponta, ele vai somar todos os bytes e vai comparar se aquela soma é igual ao valor de checksum enviado. Se for igual, é uma indicação que o dado foi transmitido corretamente. Caso não seja igual, quer dizer que ocorreu algum erro nesse ínterim, e o dado vai ser reenviado, por exemplo. Mesma coisa vale para o checksum e a paridade, por exemplo. Paridade e checksum são meios de garantir que a informação transmitida ou armazenada está correta. Tá? Bom, vamos ver então recursos computacionais, que é o próximo tópico. Recursos computacionais é o que a gente até comentou ao longo da obra, tá? São formas de a gente fazer conversão de uma base para outra. Aqui no caso está sendo citado como exemplo a calculadora do Windows, o qual já foi comentada nos senhores, tá? Vamos então agora para o tópico 12 da nossa apostila.
Muito bem, pessoal. Então, iniciando o tópico 12, então, representação do sinal magnitude. Até agora vimos a representação de números na forma positiva, pois em nosso cotidiano é muito comum também trabalharmos com números negativos. A representação binária na forma de sinal magnitude permite com que façamos isso, já que passamos a contar com um bit adicional de sinal, onde 1 indicará números negativos e 0 número positivo. Então, a intenção é a seguinte: a gente vai ter um bit adicional que vai indicar se o valor guardado na memória é positivo ou negativo. Então, a representação desses números usando 3 bits fica da seguinte forma. Então, vamos aqui observar a representação apenas de números positivos de 3 bits. Tá? Então, o 0 seria o 0, na forma binária, o 1 e assim sucessivamente, até o 7. Nada mudou até aqui. Agora, observe esses conjuntos de bits, porém empregando o sinal magnitude. Então, agora a gente vai usar o sinal magnitude, onde um bit vai indicar se ele é positivo ou negativo. Então, vamos lá. O mais 3, no caso, seria 0. Veja que esse bit agora indica o sinal, onde 0 é positivo e 1 é negativo. E aqui o valor dele binário. Então, o 1 é o 3, que a gente já sabe já. Então, esses dois bits, é só recapitulando aqui, ó, 1 é 3. Então, esses dois bits indicam o valor, 3. Esse aqui é o sinal, positivo. Aqui temos o mais 2. 0 é 2. E esse aqui é o sinal, 0 é o positivo. 1 é o 1. E esse 0 é o sinal, positivo. O 0 é 0. E aqui é o sinal. O 0 também é 0. E aqui é o sinal, tá? Indicando que seria na parte negativa, vamos dizer assim. Aqui o 1 é 1 mesmo, mas aqui temos o sinal, que é menos negativo. Aqui o 2, que seria 2 mesmo, e aqui o sinal seria negativo. E finalmente o 3, 1, e aqui nós temos o sinal, negativo também. Note que pelo sinal magnitude, temos duas representações para o 0. O bit 1 e o 0 formam o valor binário em si, que corresponde à conversão de binário para decimal, enquanto que o bit 2 serve como sinalizador, informando se o número é positivo ou negativo. Analise a seguir alguns números desta série. Então aqui é o 3, se o mais 3, 0 indica o sinal, e o 1, que é o valor 3 em si. O 2, o 1, o 0, e assim sucessivamente. A seguir é apresentada a tabela sinal magnitude fazendo uso de 4 bits. Então veja que ela é maior. Tá? Nós temos 1 bit de sinal e 3 para indicar o valor em si. Tá? E aqui apresentando ela com mais detalhes. Então, esse aqui, pessoal, é a representação do sinal magnitude. Tá? Nós temos 2 bits para indicar o valor em si, o que ele representa, e 1 bit de sinal. Tá? Vamos ver agora a representação complemento 2. Apesar da facilidade de se usar a representação sinal magnitude, no geral esta regra não é utilizada, pois apresentam alguns inconvenientes, como dois números para representar o zero. Se você voltar aqui na tabelinha que a gente apresentou, tem dois números para representar o zero. Um para a parte positiva e um para a parte negativa. Isso ocorre nas duas tabelas. Então isso aqui é um inconveniente para usar o sinal magnitude. Neste caso, é normal adotar o uso da representação complemento 2, que consiste primeiramente em inverter, ou seja, complementar o estado dos outros bits, e em seguida adicionar 1 ao resultado obtido. Então, computacionalmente falando, a gente utiliza a representação complemento 2. Aquela representação anterior, no geral, não é utilizada. A ideia, no geral, permanece praticamente a mesma. Nós temos no bit MSB a informação, se o número é positivo ou negativo, e no restante dos bits, a informação propriamente dita. Digamos que tenhamos o número 4 no formato de 4 bits, como apresentado a seguir. Então vejam, esse aqui é o 4, representado em sinal magnitude, vamos dizer assim. Esse 0 indica o sinal, e aqui o 4, o valor dele em binário. Vamos complementar o estado desses bits, onde teremos o complemento, inverter todos os bits. Né? Então quem é 0 passa a ser 1, e quem é 1 passa a ser 0. Então teria esse resultado aqui. Está indicando que esse sinal indica o complemento. Com o resultado obtido, vamos adicionar o 1, onde teremos. Então, pegando esse valor aqui, 1, 0, 1, 1, e adicionando 1, nós temos 1, 1, 0, 0. Se tiver alguma dúvida por hora, é só você vir aqui na calculadora do Windows e fazer 1, 0, 1, 1, mais 1, perdão, em binário, né? 1, 0, 1, 1, mais 1,
dar 1100. Tá? Essa parte de adição binária a gente vai ver futuramente. Tá? Então, está até citando aqui, nos próximos capítulos será apresentada a aritmética em circuitos digitais. Caso tenha alguma dúvida em realizar essa soma, utilize a calculadora de sistema operacional por hora. Observe agora que 1100 representa o valor menos 4 na representação complemento 2. Então, esse valor que nós encontramos aqui seria o menos 4 na representação complemento 2. Observe seguir o número 1. Então, aqui nós temos o número 1. Temos o sinal dele, 0 positivo, e o valor binário do 1. Complementando o estado dos seus bits e somando 1, obteremos o menos 1, conforme apresentado abaixo. Então, veja, complementando o valor, nós teríamos 1100, no caso, e somando mais 1, teríamos esse valor aqui. Então, esse aqui é a representação do menos 1 no complemento 2. Logo, na representação complemento 2, o 111, o 1111 representa o menos 1 em decimal. A tabela a seguir apresenta os números 4 bits no formato complemento 2. Então, essa aqui é a tabela que representa o formato complemento 2. Note que nela nós só temos um zero, não há mais dois zeros como no sinal magnitude. Tá? Então, com o complemento 2 a gente evita esse problema. E note também que a contagem do 0 até o 7 é da mesma forma que o complemento 2, mas da parte negativa não ocorre isso. Ó. Note que depois do 0 nós temos o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, até o menos 1. Note que já não há duas representações para zero, o que faz com que apareça um número adicional, neste caso o menos 8. Então o menos 8 foi um número adicional que a gente ganhou frente ao complemento ao sinal magnitude, usando o complemento 2. Pois bem, pessoal, então encerramos aqui o capítulo 2, capítulo muito importante da nossa matéria. Eu peço aos senhores que revisem tudo que foi apresentado. Não passem para o próximo capítulo enquanto não fizerem lista de exercícios do tópico 1 e do tópico 2 do capítulo 2, para que você tenha assim melhor eficiência e melhor aproveitamento no curso. Em caso de dúvidas, pessoal, por favor, nos contatar através dos meios de contato disponíveis. No mais, um forte abraço e nos vemos em breve. Até mais.